No final de 1996, vivenciei uma experiência marcante ao me ver comprometido com a conversão em uma igreja evangélica. Fui extremamente intenso nesse processo também. Adotei uma rotina de grande dedicação também, com horas diárias de oração, jejuns, vigílias, subidas aos montes e leitura da Bíblia. Eu não, porque, felizmente, eu ingressei numa igreja batista tradicional, então não tínhamos nada desse exagero, né? Não tinha jejum, oração era um negócio assim, administrado, nada disso, subir para monte, leitura da Bíblia, muita. Nos meus primeiros anos de batista, eu li a Bíblia 5 vezes. Iniciei também uma transformação pessoal que interpretei como um afastamento do mundanismo para abraçar o evangelho de forma genuína. Isso também aconteceu comigo, mas na Igreja Batista é fácil de você contornar isso. Havia uma juventude muito animada naquela igreja e quando ela se reunia tocava um violão, aí tocava um Djavan, tocava um Caetano. Então, infelizmente, na Igreja Batista não tem essa centralização retórica e sair do mundo, né, isso não tinha não. A mudança foi tão rápida e profunda que logo ganhei destaque na igreja e perante os líderes eclesiásticos. Fui convidado a participar ativamente de suas atividades, pregar, ajudar em programas de rádio e atuar como auxiliar direto do pastor titular. Meu envolvimento com o ministério tornou-se tão intenso e verdadeiro que o custo parecia irrelevante. Eu nunca me envolvi no ministério. Eu logo comecei a namorar Bel e Bel deixou claro que não seria mulher de pastor. Passei a acreditar firmemente ter recebido um chamado divino para ser ministro e pregador da palavra, especialmente como pastor pentecostal, que orava pelos enfermos, pela libertação espiritual e assim por diante. Em 19 de janeiro de 97, eh, hum, tudo bem, tá. No final de 96 você se converte e já se batiza no começo de janeiro. Tudo bem, foi tudo muito rápido, né? Fui batizado por imersão. Pouco tempo depois, fui incumbido de funções como diácono, obreiro e auxiliar do pastor em diversas frentes, incluindo sermões, visitas e campanhas de oração. No ano 2000, tive minha primeira experiência como pastor em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais. Ainda solteiro, embarquei em uma nova fase de minha vida ministerial. Ao longo desse período, enfrentei situações difíceis, algumas profundamente perturbadoras e contraditórias ao bom senso. Apesar disso, acreditava que tais provações faziam parte do chamado ministerial, por mais ilógicas ou descabidas que fossem. Foram 12 anos naquele ministério marcados por experiências desafiadoras e muitas vezes decepcionantes. Tinha sempre quem dissesse que tal caminho árduo era inerente à vocação ministerial. Árduo, mas recompensador. Contudo, enquanto via muitos líderes desfrutando de conforto material, carros, casas e até riqueza, eu mal conseguia prover o básico para a minha própria família. Ainda assim, permanecia convencido de que Deus via tudo e que nossa recompensa viria, se não nesta vida, na eternidade. É importante notar que esse ambiente religioso é sustentado por interpretações e aplicações das Escrituras que justificam qualquer circunstância ou cenário, por mais absurdos ou contrários à lógica que sejam. Sim, eu sei, o mundo evangélico já não é de todo lúcido, mas o mundo pentecostal consegue ser ainda menos lúcido. Quem está fora desse círculo dificilmente compreende a força do temor que rege um crente genuíno. Na verdade, ele está tomado psicologicamente, né? É um processo única e exclusivamente psicológico, mas muito profundo, muito, muito profundo. Infiel de verdade sente que não pode negar o chamado divino sem carregar enorme culpa. Essa é uma das chaves. A tradição judaico-cristã é a tradição da culpa. A culpa consome as pessoas que ingressam honestamente nessa tradição. Após anos nesse sistema, minha trajetória mudou significativamente em 2008. Eu acho muito engraçado. Muita gente dá esse tipo de depoimento aqui. E falam como se fosse uma eternidade de sofrimento. Mas olha só, 1996, 2008. Isso é uma década. É uma década. Tem gente que passa nisso 40 anos.
é muito pouco tempo. Não significa que, por conta disso, a experiência não seja profunda e que as marcas e, eventualmente, o sofrimento também não o sejam. Mas é engraçado como os jovens consideram muito tempo o que, para nós já velhos, na verdade, é um piscar de olhos. A convivência na denominação tornou-se insustentável. Bem, você não disse por quê, né? Na época, liderava uma congregação menor e desfrutava da admiração de pessoas sinceras e fiéis. Ao deixar a igreja principal, sabia que automaticamente precisaria abrir mão dessa congregação. Contudo, alguns decidiram não permanecer na instituição, nem procurar outra igreja, optaram por me seguir e pediram que eu continuasse a pastoreá-los. Naquele contexto, senti-me responsável por eles e mantive encontros periódicos para auxiliá-los espiritualmente. Porém, por volta de 2010, os problemas financeiros começaram a pesar ainda mais. Os recursos eram limitados entre os que me seguiam e eu nunca consegui aceitar a prática de usar a Bíblia como meio de arrecadação monetária forçada. Decidi então ir para São Paulo em busca de trabalho, a fim de reverter as dificuldades financeiras. Fez bem. Assim poderia mandar dinheiro para sanar as dívidas. Com minha ausência, o grupo foi dispersando aos poucos. Nesse período, compreendi que seria mais saudável encorajá-los a encontrar outros ministérios com os quais se identificassem. A partir desse ponto, decidi focar exclusivamente em minha família, enquanto seguia estudando teologia e produzindo conteúdo em plataformas como YouTube e Facebook. No entanto, pelo fato de não integrar formalmente nenhuma instituição religiosa, deixei de ser considerado pastor ou até mesmo um cristão genuíno pelo sistema religioso e institucional. Apesar disso, minhas convicções permaneceram inalteradas. Continuei acreditando na Bíblia como inspirada e inerrante, ainda que interpretasse pessoalmente seus ensinamentos sob uma ótica distinta da maioria dos estudiosos convencionais. Assim foi minha jornada por longos 14 anos. E você falou ali 2008 e agora tá, tudo bem. Marcada por desafios, transformações pessoais e novas formas de vivenciar minha fé fora das amarras institucionais, mas ainda um crente religioso. Posso afirmar com certeza que me mantive autêntico ao longo de todo o período em que estive na instituição religiosa, durante minha fase de ministério independente e até mesmo no tempo em que já não participava mais de uma igreja, prédio, até meados de 2024, quando passei por mais uma mudança relevante e bastante excêntrica. De 96 até o final de 2024, aí é um período, quase 30 anos, né? Presenciei incontáveis situações difíceis, contradições, sofrimentos em diferentes aspectos da vida e episódios que trouxeram traumas. Traído, difamado, injustiçado e desrespeitado. Meu psicológico e meu emocional foram abalados inúmeras vezes. Houve momentos em que senti meu coração dilacerado. No entanto, nada disso foi suficiente para me fazer duvidar, questionar ou abandonar minha fé e minhas convicções. Como já mencionei antes, aqueles que estão fora dessa bolha, que não compartilham do mesmo condicionamento ou da mesma mentalidade religiosa, não conseguem entender. Bem, a gente consegue entender, a gente consegue estar na sua pele. Eu entendo a força que o mito faz na cabeça da pessoa. O mito controla totalmente a pessoa, as suas emoções, os seus sentimentos. Fácil de entender. Não é fácil de experimentar, né? A gente não está na sua pele, mas a gente entende. Um religioso autêntico realmente vive aquilo em que acredita, mesmo que isso, na realidade, se revele como um grande teatro ou uma manipulação exercida pelo clero, algo que já foi amplamente utilizado pelas sociedades dominantes ao longo de milhares de anos. Sim, isso acontece com a grande maioria das pessoas das igrejas. Quando elas percebem erros no clero, elas usam a desculpa de que a relação delas é com Deus e não com o clero, e quem há de julgar o clero é Deus e não elas. Nada muda na vida delas. Mas o ponto que quero destacar é que em meados de 2024, minha mente finalmente trincou. Uma frase que escutei de um professor neutro
Foi como um banho de água fria. Eu fugia, é claro, de teólogos e ensinamentos que confrontassem minhas convicções. Mas agora havia decidido me libertar da religiosidade, ainda que isso fosse doer muito. Eu queria que fosse uma libertação intelectual e genuína. Dessa empreitada é que te conheci, e confesso que aprendi muito. Aos poucos, fui desconstruindo todas as convicções, crenças e formas de religiosidade acumuladas ao longo de quase 30 anos. Lembro-me de ter ouvido anos atrás que toda mudança traz dor e desconforto. De fato, eu já havia vivenciado ao menos duas transformações de considerável impacto, cada uma delas responsável por desencadear desfechos múltiplos e complexos em meu percurso reflexivo. Mas nenhuma mudança foi tão radical como a que estou tendo agora. E seus conteúdos têm contribuído de forma exponencial para isso. Muito obrigado, saúde, longevidade e sucesso sempre. João Evangelino. Ei, João, é, eu não tenho elementos aqui para avaliar tipo e a profundidade do seu percurso, porque no meu caso, tive uma experiência completamente diferente dessa. E a despeito de eu ter passado por experiências que poderiam ter me feito manter a fé, mas ter desgostado da igreja e das pessoas da igreja, por exemplo, não foi. Não foi isso. O que me fez sair da igreja, mesmo durante grande parte do tempo em que fui professor de teologia, eu já não estava mais na igreja, eu respeitava os alunos, não os afrontava, mas eu já não era mais um deles. Ah, foi o estudo, foi uma compreensão intelectual da realidade e ter me deparado com o fato, para mim, incontestável, de que teologia é racionalização de mito em disputas políticas e mais nada. Os problemas que tive, vou contar um exemplo. No ano em que me casei, eu entrei para a Igreja Batista em 84, me casei em 87, o mesmo ano que fui para o seminário. Eu fui acometido de uma enfermidade muito grave no calcanhar, depois descobri que era micobacteriose ou tuberculose cutânea, e fiquei de cama 1 ano e meio, fui trabalhar quase 3 anos, e naquele período, sem trabalhar, sem receber dinheiro de lugar nenhum, o INSS demorou 10 meses a me pagar o primeiro salário, 10 meses, me pagaram o primeiro salário. E quando pagou, eu achei que seria 10 salários, não dava um salário na minha época de estar trabalhando. Quem praticamente nos sustentou foi um programa do governo, que era pilotado pela esposa do Collor, não lembro o nome dela, a LBA, e davam as sopas de pó, as sopa de chocolate, as sopa de baunilha. Eu e Bel comemos aquilo durante meses, ao ponto de ao final a gente já tá rotando pó. E a igreja mesmo, pouca gente da igreja foi lá nos visitar. Então eu poderia ter me deixado prender por essa experiência negativa e por ela ter chutado o pau da barraca, mas não. Eu estava no seminário, estava na igreja, eu continuei no seminário, eu tive que parar 1 ano, né, óbvio. Voltei em 89, 88 eu parei. Voltei em 89, continuei na igreja, depois fui para o seminário, continuei dando aula lá. Quer dizer, foi um processo intelectual que me desmontou. No seu caso não, você não menciona linha nenhuma sobre isso.